Bem, vamos continuar, pessoal, essa aulinha aí de tensão normal média. Bem, antes de começar a aula, deixa eu... eu não esqueci de treliças não, tá bom? A gente comentou esse assunto aí semana passada, em algumas turmas aí eu até comecei o assunto, resolvi um exercício e soltei uma lista de exercícios. Eu não esqueci o assunto não, é que o assunto já foi dado, agora é só vocês fazerem os exercícios e eu tirar dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida de treliça, algum exercício que não saiu, alguma pergunta, manda aí para mim no Google Sala de Aula, que eu resolvo o exercício e comento ele com você, tá bom? Ou para vocês. Não deixa passar essa dúvida não, se tiver alguma dúvida de treliça pode me mandar, ok? Bem, eu montei aqui um exercício para a gente calcular a tensão normal média numa coluna aí, né? Então o exercício diz o seguinte: a coluna está sujeita a uma força axial de 18 kN. O axial ele quer dizer perpendicular à seção transversal, tá? Aplicada no centroide da área. O centroide da área é bem no centro dela. Bem no centroide da seção transversal, ponto. Determine a tensão normal média que age na seção AA. Mostre como fica essa distribuição de tensão sobre a seção transversal da área. Ou seja, ele quer saber, ele quer que a gente desenhe as linhas de tensão na seção transversal, tá bom? Então vamos ver a imagem aqui, a figura, ó. Ficou um desenho ficou um desenho meia boca, né? Mas dá para entender legal aí o que está acontecendo, ó. Então eu tenho aqui essa coluna aqui na forma de um I, né? E ela, alguns chamam de H, mas normalmente chama de I, essa seção. Essa seção ela tem... Eu dividi essa seção em 3 áreas, tá? Então são 3 retângulos transversais e aí um retângulo longitudinal. Os retângulos transversais, ele tem 30 milímetros por 180 milímetros. E esse retângulo longitudinal, que seria a área 2, 50 milímetros por 180 milímetros. Tudo bem? Tá, então eu tenho essa força de 18 kN perpendicular a esta seção em forma de I aí. Bem, no exercício está separado uma seção AA lá, está representada essa seção AA. Ele quer que a gente calcule a tensão nessa seção AA. Então a área da seção AA é a mesma área que eu estou destacando aí para vocês. E que a gente desenhe as linhas de tensão nessa seção. Tudo bem? Tá, então vamos começar os cálculos aqui, ó. O que eu fiz? Deixa eu subir um pouco aqui a imagem da figura. Eu separei isso daqui. Eu separei essas áreas em 3 áreas, como vocês viram. Então, eu separei nas áreas A1, A2 e A3. A1 você tem 30 por 180. A2 também, A3 30 por 180. E a área A2, 50 por 180, tá bom? Então, tá aqui os cálculos, ó. A área total, que é a área da seção, é a área 1, mais a área 2, mais a área 3. Então, a área 1 é 0,03 vezes 0,18. Passei para metros, né? 0,05 vezes 0,018, a seção A2. Perdão, 0,05 vezes 0,18. E a seção A3, 0,03 vezes 0,18 igual a seção A1. Bem, a gente calculou, né? O resultado da soma dessas áreas é 19,8 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Vamos calcular a tensão normal agora. Quem que é a tensão normal? Tensão normal vai ser a força normal sobre a área. Essa força normal ela vale 18 vezes 10 elevado a terceira newtons. Não se esqueça que está em quilonewtons. E a área, 19,8 vezes 10 elevado a menos 3. O resultado disso vai ser 0,91 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Bem, 10 a sexta é mega, newton por metro quadrado é pascal. Então a nossa tensão aí ela vai ficar 0,91 megapascal. Essa é a intensidade da tensão normal na seção A. Beleza, pessoal? A distribuição de tensão está aqui, ó. Fiz um exemplo aqui, fiz meio a mão corrido mesmo.
Tá aqui as linhas de tensão, tá lá a seção AA, né? E nesse caso, como a força é de compressão, essas linhas de tensão na superfície são linhas de compressão. Ok? Qualquer dúvida, dá um toque aí para mim. Eu vou começar a colocar alguns exercícios para vocês de tensão normal, tá? De forma tranquila, tá? Não vou encher com um monte de lista nesse momento não, mas eu vou colocando alguns exercícios, é importante que você tente resolver. Tudo bem? Um forte abraço a todos, até mais.